Eles riram do mendigo, até o milionário pegar o caderno e mudar a vida dele. O caderno estava amassado, as páginas manchadas de café e terra. O velho segurava aquilo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. As pessoas passavam por ele na calçada da Avenida Paulista. Olhavam de relance, desviavam o caminho. Alguns faziam cara de nojo, outros fingiam que nem tinham visto. Então uma voz cortou o ar. Olha só esse mendigo aí com caderninho. Deve ser poeta. A risada veio alta, cruel. O grupo de jovens executivos parou na frente do velho. Ternos caros. Relógios que custavam mais que um carro popular. Eles vinham do happy hour de algum bar chique da região. O cheiro de uísque caro misturado com perfume importado. Eles riam, como se humilhar alguém fosse entretenimento. O velho não levantou os olhos. Tinha 72 anos. Já tinha ouvido coisa pior. Seu nome era Osvaldo. Morava nas ruas há 4 anos. Antes disso, tinha sido professor de matemática por 43 anos. Mas a vida tinha outros planos. Osvaldo apertou o caderno contra o peito. Aquele caderno era tudo o que restava. Dentro dele havia algo que ninguém imaginava. Algo que ele vinha desenvolvendo sozinho, nas madrugadas frias, nos bancos de praça, nos cantos escuros, onde conseguia um pouco de luz de poste. Um dos rapazes esticou a mão. Osvaldo recuou instintivamente. Protegia aquele caderno como uma mãe protege um filho. Por favor, não mexe nisso. Ah, é? Então deve ter coisa boa. O rapaz arrancou o caderno das mãos do velho. Abriu na primeira página. Franziu a testa. Números, fórmulas, diagramas, coisas que ele não entendia. Os amigos se aproximaram rindo. Folhearam as páginas como se fossem piada. Como se anos de trabalho fossem lixo. Osvaldo sentiu o peito apertar, não pela humilhação. Ele já estava acostumado com isso, mas pelo medo de perder aquele caderno. Ali estava anos de trabalho, anos de pensamento, anos tentando resolver algo que o mundo acadêmico tinha abandonado. Me devolve, por favor. Ou o quê? Vai chamar a polícia? Mais risadas. Mas então uma voz diferente cortou o som. Devolve o caderno para ele. Todos viraram. Um homem se aproximava. Devia ter uns 55 anos. Cabelo grisalho bem cortado. Roupa simples, mas de qualidade. Não era terno. Era uma camisa social azul clara e calça jeans. Mas havia algo nele que impunha respeito. O jeito de andar. O olhar firme. A postura ereta. O rapaz que segurava o caderno hesitou. Olhou para os amigos. Jogou o caderno no chão com desprezo. As páginas se espalharam pelo concreto sujo. Osvaldo se abaixou rápido demais. Sentiu a tontura. Mas conseguiu juntar tudo. Bando de merdas. O homem falou baixo, mas todos ouviram. Os rapazes ficaram vermelhos de raiva, mas algo no olhar daquele homem os fez recuar. Eles saíram resmungando. O homem se abaixou ao lado de Osvaldo. Você tá bem? Tô. Obrigado. Posso te ajudar a juntar? Osvaldo hesitou, mas aceitou. O homem pegou algumas folhas soltas, olhou sem querer e parou. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou de novo. Depois olhou para Osvaldo. Você escreveu isso? Escrevi. Isso é teoria de otimização combinatória. Osvaldo levantou os olhos. Surpreso. Poucas pessoas reconheceriam aquilo. Tô tentando resolver um problema que ficou aberto desde os anos 80. O homem sentou no chão, ali mesmo, na calçada suja da Paulista, terno de R$ 3.000 encostado no concreto frio. Ele folheou o caderno devagar, página por página. Osvaldo via a expressão dele mudar, surpresa, depois interesse, depois algo parecido com choque. Meu Deus, você sabe o que você tem aqui? Sei. Ou acho que sei. Ainda não terminei. Quanto tempo você vem trabalhando nisso? 3 anos e meio. Nas ruas? Nas ruas. O homem ficou em silêncio. Depois estendeu a mão. Meu nome é Ricardo Tavares. Sou engenheiro. Tenho uma empresa de consultoria em logística.
Osvaldo apertou a mão, fraca, envergonhada. Osvaldo Ferreira, fui professor. Hoje sou nada. Você não é nada. Você é um gênio que ninguém tá vendo. As palavras caíram como chuva em terra seca. Osvaldo sentiu os olhos arderem. Fazia 4 anos que ninguém o tratava como gente. Quanto mais, como alguém inteligente. Escuta, você tem onde dormir hoje? Tem um lugar debaixo do viaduto. Não, hoje não. Hoje você vai comigo. Osvaldo recuou. Não precisa ter pena de mim. Não é pena, é interesse profissional. Se o que eu vi nesse caderno tiver 10% de chance de funcionar, você acabou de resolver um problema de milhões de dólares. O velho olhou desconfiado. Já tinha caído em golpe antes. Gente que prometia ajuda e depois roubava o pouco que ele tinha. Eu sei que você não confia, eu entendo, mas me dá uma chance. Uma noite. Amanhã, se você quiser ir embora, eu te trago de volta. Com o caderno, intacto. Havia algo no olhar de Ricardo, algo honesto. Osvaldo pensou por um longo minuto, depois assentiu. Se você está acompanhando essa história e também acredita que pequenos gestos podem mudar vidas, comenta aqui de qual cidade você é. Queremos saber quem está com a gente nessa jornada. Ricardo levou Osvaldo até um apartamento em Pinheiros. Não era imenso, mas era limpo, organizado, cheirava a café fresco. Osvaldo não sentia esse cheiro há anos. Banheiro é ali, tem toalha limpa, sabonete, shampoo. Fica à vontade. Osvaldo entrou no banheiro, olhou para o espelho, não se reconheceu, barba comprida e suja, cabelo embaraçado, pele manchada pelo sol, olhos fundos. Quando foi que ele tinha virado aquilo? Ele abriu o chuveiro. A água quente bateu nas costas. Osvaldo fechou os olhos. Há 4 anos, ele não tomava um banho quente. Havia se esquecido de como era sentir água limpa na pele. Água que não vinha de torneira pública gelada. Água com pressão, com temperatura, com dignidade. Ele ficou ali parado, deixando a água lavar tudo, a sujeira, o cansaço, a vergonha, e por alguns minutos permitiu-se sentir algo que tinha esquecido. Sentiu-se humano de novo. Quando saiu, tinha roupas limpas esperando, calça de moletom, camiseta simples, chinelos. Osvaldo vestiu tudo devagar, como se estivesse num sonho. Na sala, Ricardo tinha preparado comida: arroz, feijão, bife, salada, pão. Osvaldo olhou para aquela mesa e sentiu o estômago revirar. Não de fome, de emoção. Come devagar. Seu estômago não está acostumado. Osvaldo comeu. Devagar. Cada garfada era uma bênção. Ricardo comeu junto, em silêncio, respeitando. Depois da janta, Ricardo voltou ao caderno. Ele colocou uns óculos de leitura, pegou um lápis, começou a fazer anotações numa folha separada. Osvaldo, me explica essa parte aqui. Ricardo apontou para uma seção específica. Era sobre programação dinâmica com uma variação única. E Osvaldo explicou, a voz ainda trêmula, mas firme. Pela primeira vez em anos ele estava falando de matemática com alguém que entendia, que fazia perguntas inteligentes, que via valor no que ele fazia. Ricardo fazia anotações, apontava possíveis erros. Osvaldo concordava e corrigia. Às vezes Osvaldo mostrava um caminho que Ricardo não tinha visto, e o engenheiro ficava genuinamente impressionado com a elegância da solução. Você precisa publicar isso. Quem vai publicar trabalho de um mendigo? Você não é mendigo. Você é matemático. Fui. Há muito tempo. Ricardo se recostou na cadeira. Ficou olhando para Osvaldo. Me conta. O que aconteceu? Osvaldo respirou fundo. Parte dele não queria falar, mas outra parte precisava. Minha esposa morreu. Câncer. Há 6 anos. A gente não tinha filhos. Eu entrei em depressão, parei de trabalhar, parei de tudo. Gastei todas as economias com remédio, com tratamento. Quando ela morreu, eu já estava devendo. Perdi o apartamento. Perdi tudo e não consegui voltar. Simplesmente não consegui. E a matemática? A matemática era o que sobrou.
Era a única coisa que ainda fazia sentido. Então eu comecei a estudar de novo. Nas bibliotecas públicas, nos sebos, com livros velhos, até que achei esse problema. E decidi que ia resolver, mesmo que ninguém soubesse, mesmo que ninguém ligasse. Ricardo ficou em silêncio. Depois levantou. Você vai dormir no quarto de hóspedes. Amanhã a gente conversa mais. Osvaldo deitou numa cama de verdade pela primeira vez em 4 anos. O colchão era macio. O travesseiro cheirava a lavanda. Ele olhou para o teto e chorou. Chorou tudo que tinha segurado. 4 anos de humilhação, de frio, de fome, de solidão. Tudo saiu naquela noite. Mas pela primeira vez em muito tempo, não era só tristeza, era também esperança. 3 semanas se passaram. Ricardo tinha dado uma proposta para Osvaldo. Ele poderia ficar no apartamento, trabalhar no caderno. Em troca, ajudaria Ricardo com alguns projetos da empresa. Problemas de otimização de rotas, de logística. Coisas que Osvaldo resolvia em horas. Os funcionários da empresa de Ricardo estranharam no começo. Quem era aquele velho que apareceu do nada? Mas quando viram ele resolver em 2 horas um problema que a equipe levava dias, começaram a respeitar. Tinha uma funcionária chamada Helena. Ela era gerente de projetos, 50 anos, séria, eficiente. No começo, ela foi fria com Osvaldo. Mas depois de vê-lo resolver em horas um problema complexo de logística, ela começou a conversar, a perguntar sobre sua história, a se interessar pela pessoa por trás dos números. Ela contou que o pai tinha sido matemático. Dizia que matemática era a língua de Deus. Osvaldo sorriu quando ouviu isso. Reconhecia a sabedoria. Osvaldo foi conhecendo mais gente. O estagiário Lucas, que trazia café toda manhã. A recepcionista Ana, que sempre cumprimentava com carinho. O sócio de Ricardo, um homem chamado Maurício, que no começo foi cético, mas depois virou admirador. 2 meses depois, Ricardo chegou com uma notícia. Eu mandei seu trabalho para um professor da USP. Ele quer te conhecer. Osvaldo gelou. Mandou sem me avisar? Mandei. Porque eu sabia que você ia dizer não. E eu não podia deixar esse trabalho morrer guardado. E se ele achar que é lixo? Ele não achou. Ele disse que é brilhante e quer que você apresente num seminário. O coração de Osvaldo disparou. Medo, vergonha, mas também uma fagulha de algo que ele pensou ter perdido. Orgulho. O momento mais importante dessa história ainda está por vir. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha com essa pessoa e se inscreve no canal para mais histórias que tocam o coração. O dia do seminário chegou. Osvaldo estava tremendo. Ricardo tinha comprado roupa nova para ele, calça social, camisa, sapato. Osvaldo olhou no espelho e viu um professor de novo. A sala estava cheia. Professores, alunos de pós-graduação, pesquisadores. Osvaldo subiu no palco, pegou o microfone e começou a falar. No começo a voz saiu baixa, insegura, mas conforme ele ia explicando o trabalho, a voz foi ficando mais firme. Ele escrevia no quadro, desenhava diagramas, respondia perguntas e pela primeira vez em anos ele se sentiu vivo de verdade. No final da apresentação, houve aplausos. Um professor de cabelos brancos levantou. Doutor Ferreira, esse trabalho é excepcional. Por que você parou de publicar? Osvaldo respirou fundo. Porque eu perdi tudo, minha esposa, meu emprego, minha casa, e achei que tinha perdido meu valor também. Mas um homem me mostrou que eu estava errado. Que o valor de uma pessoa não está no endereço que ela tem, está no que ela carrega dentro. Silêncio, depois mais aplausos, alguns de pé. Depois do seminário, um homem se aproximou. Terno caro, gravata de seda. Ele olhou para Osvaldo com uma expressão estranha. Osvaldo Ferreira? Sim. Você não lembra de mim, né? Osvaldo olhou bem, não lembrava. Meu nome é Fernando Guedes. Há 4 anos eu passei por você na rua. Você estava caído perto de uma estação de metrô. Pediu ajuda.
Eu ri, chamei você de vagabundo e segui em frente. A memória voltou. Osvaldo lembrava. Um dos piores dias, ele tinha desmaiado de fome. Acordou com gente rindo em volta. Eu vi a notícia sobre esse seminário. Vi seu nome. Vim aqui para te pedir perdão. Osvaldo ficou em silêncio. Parte dele queria mandar aquele homem embora. Mas outra parte, a parte que tinha aprendido com Ricardo sobre segundas chances, falou mais alto. Eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Fernando acenou. Tinha lágrimas nos olhos. Ele saiu em silêncio. Ricardo se aproximou. Colocou a mão no ombro de Osvaldo. Você foi gigante hoje. Não, eu só mostrei o que sempre esteve aqui. Você que enxergou. Nos meses seguintes, a vida de Osvaldo mudou completamente. A universidade ofereceu uma posição de pesquisador, um salário modesto, mas suficiente. Ricardo ajudou ele a alugar um apartamento pequeno, um quarto e sala em Vila Mariana. Simples, mas era dele. Osvaldo colocou o caderno numa gaveta, aquele caderno que tinha sido sua salvação, sua razão para continuar. Agora ele tinha cadernos novos, computador, acesso a bibliotecas, mas guardava o velho com carinho. 1 ano se passou. Osvaldo tinha publicado 2 artigos. Um deles tinha sido citado por pesquisadores da Europa. Ele estava dando aulas de novo, não em sala cheia, mas em pequenos grupos de pós-graduação. E ele amava cada minuto. Numa tarde de sábado, ele estava andando pela Paulista, passeando, aproveitando o dia. Viu algo que o fez parar. Um jovem estava sentado no chão. Devia ter uns 20 e poucos anos, sujo, magro, mas tinha um caderno no colo. E estava escrevendo algo com um toco de lápis. Osvaldo se aproximou. Sentou ao lado do rapaz. Posso ver o que você está escrevendo? O jovem recuou, desconfiado. Por quê? Porque eu já estive aí e sei que o que você tem nesse caderno pode ser mais importante do que todo mundo imagina. O rapaz hesitou, mas mostrou. Eram desenhos, projetos de engenharia, ideias para a captação de água da chuva. Sistemas simples, mas inteligentes. Você estudou engenharia? Estudei 2 anos. Depois meu pai morreu. Não consegui pagar. Larguei tudo. E continuou estudando sozinho? Continuo. Na biblioteca, na internet quando acho Wi-Fi grátis. Não consigo parar. Osvaldo sorriu. Via ele mesmo ali. 5 anos mais jovem, mas a mesma sede, a mesma teimosia, a mesma recusa em desistir. Qual seu nome? Gabriel. Gabriel, meu nome é Osvaldo e eu quero te fazer uma proposta. Ele contou tudo. A própria história. Como Ricardo o tinha tirado da rua. Como tinha acreditado nele. Como tinha dado uma chance. Eu não posso te oferecer emprego, mas posso te oferecer um lugar para dormir, comida e acesso aos recursos que você precisa para continuar estudando. Em troca, você me ajuda com algumas pesquisas. A gente trabalha junto. Gabriel olhou com os olhos arregalados, desconfiado, como Osvaldo tinha sido. Por que você faria isso? Porque alguém fez por mim. E porque bondade não é um favor. É uma dívida que a gente paga para frente. Gabriel aceitou, e 3 meses depois estava matriculado de novo na faculdade. Com bolsa, com apoio, com futuro. Ricardo visitava Osvaldo com frequência. Eles viraram amigos de verdade. Jantavam juntos, conversavam sobre matemática, sobre vida, sobre propósito. Numa dessas noites, Ricardo perguntou: Você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter demorado tanto para aceitar ajuda, de ter achado que tinha que fazer tudo sozinho, de não ter entendido que aceitar a mão de alguém não é fraqueza, é sabedoria. E o caderno, você ainda abre? Às vezes, para lembrar de onde eu vim e para nunca esquecer que mesmo quando a gente não tem nada, a gente ainda tem o que a gente é. 5 anos depois, Osvaldo estava dando uma palestra numa conferência internacional. O trabalho dele tinha revolucionado sistemas de logística em 3 continentes.
Empresas economizavam milhões usando os algoritmos que ele tinha desenvolvido. Ele tinha ganhado prêmios, reconhecimento, mas o que mais o orgulhava era outra coisa. Gabriel tinha se formado, com honras, agora trabalhava numa ONG desenvolvendo sistemas de água potável para comunidades carentes. E tinha acabado de pegar um jovem morador de rua que desenhava turbinas eólicas em guardanapos. O ciclo continuava. Osvaldo olhava pela janela do hotel. Via a cidade lá embaixo, as pessoas passando, cada uma com sua história, seus cadernos, seus sonhos escondidos. Ele pensou em Ricardo, o homem que tinha parado, que tinha olhado, que tinha visto valor onde outros viam lixo. E ele pensou em quantos Ricardos o mundo precisava. Quantas pessoas passavam por tesouros todos os dias sem perceber. Mas também pensou em quantos Osvaldos existiam. Pessoas brilhantes, talentosas, cheias de potencial, que só precisavam de uma chance, de um olhar, de alguém que acreditasse. Naquela noite ele escreveu uma carta, não para publicar, não para mostrar, apenas para si mesmo, e nela tinha uma frase que resumia tudo. Salvar alguém não é caridade, é investimento. Porque você nunca sabe se a pessoa que você ajuda hoje é o gênio que vai mudar o mundo amanhã, ou simplesmente o amigo que vai mudar sua vida para sempre. Quando Osvaldo morreu, aos 81 anos, foi cercado de pessoas que amava. Ricardo estava lá, segurando sua mão. Gabriel estava lá, com a esposa e 2 filhos. Helena da empresa estava lá. E mais de 50 pessoas que de alguma forma tinham sido tocadas por ele. No funeral, Ricardo leu um trecho do velho caderno, a primeira página, onde Osvaldo tinha escrito anos antes, quando ainda morava nas ruas. Se você está lendo isso, é porque ainda existe esperança. Não desiste. O mundo precisa do que você tem para oferecer, mesmo que o mundo ainda não saiba. E enquanto Ricardo lia aquelas palavras, um jovem estava chegando atrasado ao velório. Ele tinha 23 anos, morava nas ruas, mas carregava um caderno debaixo do braço. Dentro dele havia fórmulas, ideias, sonhos. Ele tinha lido sobre Osvaldo no jornal, sobre o professor que tinha morado nas ruas e tinha mudado o mundo, e ele tinha decidido ir ao velório para prestar respeito, para ver se era verdade, para saber se havia mesmo esperança. Quando ele chegou ao cemitério, o funeral já tinha acabado, mas Ricardo ainda estava lá, colocando flores no túmulo. O jovem se aproximou tímido. Desculpa incomodar, eu queria conhecer o professor Osvaldo. Ricardo olhou para ele, viu o caderno debaixo do braço, viu a roupa surrada, os olhos cansados, mas inteligentes, e sorriu. Você é matemático? Sou, ou era. Agora não sei o que sou. Você é exatamente quem o Osvaldo queria que eu encontrasse. Ricardo estendeu a mão. Vem, vamos tomar um café. Quero ver o que você tem nesse caderno. E o ciclo continuou. Porque bondade não morre com quem a pratica. Ela se multiplica, se espalha, se perpetua, de caderno em caderno, de vida em vida, de geração em geração. E em algum lugar naquela cidade imensa, alguém mais estava escrevendo num caderno amassado, resolvendo problemas que o mundo ainda não sabia que tinha, esperando que alguém parasse, olhasse e enxergasse o valor que todos os outros ignoravam. Porque no final das contas, não é sobre o caderno, é sobre o olhar que vê além da sujeira, além da aparência, além do julgamento, o olhar que enxerga o ser humano. E isso nunca envelhece, isso nunca perde o valor, isso é o que transforma mendigos em gênios, e gênios em salvadores, e salvadores em pontes, pontes entre o que somos e o que podemos ser. Se alguém te ofereceu a mão um dia, estenda a sua para outra pessoa hoje, porque você nunca sabe qual caderno amassado carrega a solução que o mundo está procurando. E você nunca sabe se a pessoa que você ignora na calçada é o tesouro que você passou a vida inteira procurando.
Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe essa história, porque histórias de perdão e recomeço precisam ser contadas. Sempre. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado.